Saudações, amigos do canal Agartha. A sedutora ideia do poder de transformar o metal vil em ouro sempre fascinou a humanidade e mobilizou os mais poderosos na sua procura. Sábios de diferentes categorias se debruçaram sobre esta cobiçada lenda. Contudo, todas as tentativas de transformar em objeto físico estes preceitos tradicionais sempre falharam flagrosamente, em termos mais práticos. Ainda hoje, pese toda a tecnologia existente, considera-se que a produção do nobre metal por meios físicos ou químicos seja onerosa demais para valer a pena. E esta é uma das razões pelas quais os humanos mantêm seus olhos voltados para o espaço, em busca de novas fontes de matérias-primas, nobres ou não. E a verdadeira razão deste fracasso aparente é que achamos-nos aqui no campo das alegorias. A verdadeira alquimia sempre foi muito mais simbólica do que material, pese a haver, da mesma forma, os chamados assopradores com suas retortas, fornos e cadinhos. A rigor, se tratam tais coisas, porém, e ainda mais em especial o tema do ouro filosofal, apenas de formas de metaciência, razão pela qual seu agente representa uma pedra filosófica, isto é, pertencente unicamente aos verdadeiros sábios. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O ouro é um metal conhecido por sua estabilidade. Ele não muda porque não se transforma, não interage com outros elementos, por assim dizer, e tampouco sofre influências que possam modificá-lo. E uma das razões disso seria por sua própria integridade, real ou metaforicamente falando. Podemos dizer, então, que o ouro é um metal completo e equilibrado na sua própria esfera. Tais coisas fazem dele algo perfeito para diferentes fins, inclusive para a sua própria preservação ou acumulação, daí o seu emprego como lastro ou moeda. Na lenda da pedra filosofal, é claro que tal pedra de toque também detenha um poder semelhante ou ainda superior, já que seria capaz de transformar metais inferiores na cobiçada nobreza do ouro. Aquilo que é separado se corrompe, aquilo que se isola perece. Estas são leis da natureza, as quais a lenda da pedra filosofal confronta da mesma forma diretamente, ao produzir unidade e integração, e, a partir daí, também perenidade e estabilização. Como dissemos de início, porém, achamos-nos aqui na realidade no campo da metafísica e das alegorias. A estabilidade áurea se reflete nas ideias das idades de ouro da humanidade, quando tudo é sólido, seguro e estável, por assim dizer. Trata-se, enfim, o nosso objeto de pesquisa de um tipo de energia perfeita e acabada, e não mais em transição, por assim dizer, mas sim integrada e unificada em si mesma, ao menos em relação aos reinos transitórios da matéria, já que outras mudanças também podem seguir ocorrendo de formas mais sutis e etéreas, e a título de aperfeiçoamento final. Com isto, toca entender que tal energia representa uma realidade que se encontra além da evolução corrente da humanidade, e, como tal, detém o poder de integrar ou de gerar uma transformação em torno dos próprios elementos humanos, produzindo, assim, harmonia, unidade real e evolução segura nas coisas. O verdadeiro mundo da transformação está ligado aos 4 elementos da natureza, onde, mais do que uma química de substâncias propriamente ditas, estamos falando, isto sim, de uma física dos estados da matéria, quer dizer, os estados sólido, líquido, gasoso e ígneo. Como sabemos, tais estados acham-se em perpétua transformação na natureza. A nível de filosofia, porém, estes 4 elementos simbolizados por terra, água, fogo e ar estão coroados pelo 5º elemento ou éter, por vezes associado ao espaço ou ao akasha. A própria humanidade está regida pelos 4 elementos simbólicos, inclusive a nível sutil,
tal como se faz presente na representação das suas essências voláteis, na forma dos signos astrológicos, por exemplo, que são as variáveis das combinações dos princípios e energias do universo material em termos de tempo e de espaço. Por sua própria natureza evolutiva, estes elementos não interagem bem entre si, uma vez que a evolução representa uma espécie de conflito permanente consigo mesma e com as forças em estágios diferentes de evolução, especialmente aquelas tidas como já superadas neste caso. Várias podem ser as acepções dadas a estes elementos, onde poderíamos mesmo falar em termos de instintos humanos naturais de sobrevivência, perpetuação, expansão e reflexão. Estes seriam aspectos básicos, algo subjetivos inclusive, que resultam em estruturas culturais. De modo que, em termos mais objetivos, preferimos falar então acerca de elementos culturais nas formas de raça, gênero, classe e credo. Sabidamente, mesmo estes elementos culturais são da mesma forma plurais e complexos, de modo a sofrerem tensões internas. Tensões dentro das raças, dentro dos gêneros, dentro das classes e dentro dos credos. E onde o inventário dos povos levou por vezes a ampliar seus catálogos por esta razão para 12 ou até 16 subelementos humanos. Contudo, a evolução das coisas também permitiu, e graças ao poder do livre-arbítrio de início, mas logo aos esforços na direção da síntese num segundo momento, que alguns seres alcançassem superar este estado mais transitório de coisas, alçando-se em alguns casos também a evoluções cada vez maiores. Ao superar os estados transitórios da matéria, a energia adquiriu uma natureza circular ou integradora, da mesma forma como que se centralizou, produzindo o poder da mandala ou o controle e a coordenação dos elementos naturais, conferindo ordem e harmonia nas coisas. Tal coisa representa começar a agregar, então, um quinto princípio ou instinto na forma da criatividade, quer dizer, a capacidade de fazer interagir as coisas entre si de forma bela e harmônica. Podemos dizer que a humanidade atual acha-se ela mesma ainda em evolução. Isso é notório pelo permanente cenário de crise e de transformação a que ela se encontra sujeita. Contudo, devemos compreender que existem vários reinos em evolução no planeta, e a condição humana não esgota este quadro. Há também reinos supra-humanos, que empregam o planeta para a sua própria evolução, tratando-se, porém, de evoluções que, comparativamente com a humana, representam já verdadeiros estados de perfeição. Poderíamos comparar aqui a situação de outros reinos mais primitivos entre si. Uma planta, por exemplo, tem limitações que os animais não possuem. Enquanto a planta depende da chuva e de outros elementos externos para se nutrir, o animal pode se mover na busca daquilo que necessita. E o humano, então, pode facilmente controlar a todo este universo exterior, por assim dizer, graças às respostas que encontra através do seu próprio poder reflexivo. No caso dos reinos supra-humanos, estes recursos são cada vez mais subjetivos. Se a própria humanidade alcança a capacidade da reflexão, que é o fruto direto do livre-arbítrio, os reinos ulteriores resultam do manejo das respostas positivas alcançadas mediante esta capacidade de reflexão aperfeiçoada, resultando na sua superior criatividade. O termo criatividade sempre pode causar confusão, já que se convencionou enquadrar muita coisa nele. Contudo, a mera instrumentalização das coisas ainda está bem mais relacionada ao simples mecanismo de controle ou dominação sobre elas. A verdadeira criatividade, tal como a arte real, se manifesta muito mais como harmonia e beleza, tal como integração e cooperação. Criatividade, de fato, existe quando inventamos novas possibilidades positivas para além das já existentes, e com isso se promove também uma evolução nas coisas, e sem detrimento de reino nenhum.
Com efeito, a própria civilização, nas suas raízes, representa um exemplo acabado de iniciativa criativa e original. A civilização jamais teria vingado caso na sua base não tivesse uma espécie de consciência transcendental de unidade, capaz de harmonizar os 4 elementos culturais de raça, gênero, classe e credo. Esta é uma afirmação que até pode soar duvidosa atualmente, quando aquilo que vemos da civilização é apenas a sua carcaça, cercada de conflitos por todo lado. Porém, um olhar atento às origens permitirá observar o elevado grau de harmonia existente entre todos os elementos culturais. Para ter uma prova cabal disto, bastaria apontar a solução dada pelos antigos ao primeiro e mais denso dos seus aspectos, que é o racial. Tanto no Egito como na Índia, se estabeleceu uma divisão racial nos países onde brancos estavam ao norte e negros estavam ao sul. A partir desta autêntica dignificação territorial, que não pode jamais ser comparada a nenhuma forma de apartheid, se pôde começar a estabelecer relações dignas entre os grupos raciais, e sobre esta base também sanar todos os restantes dilemas culturais. Pois, com tal medida de respeito e boa vontade, se demonstrou cabalmente que não se estava tentando ocultar nenhuma forma de opressão, e que todo o possível intercâmbio ocorreria por livre vontade. Nada a ver, portanto, com a moderna demagogia de falsa democracia racial, que nunca vai além de conferir meros espaços simbólicos às outras raças dominadas. É muito possível, aliás, que sem esta espécie de resposta de harmonização, a própria ideia de civilização jamais pudesse ter sido nada mais do que um simples sonho ou utopia, especialmente em se tratando de sociedades novas e miscigenadas. Nem seria exagero dizer, pois, que o conjunto de forças que se organizou para fazer acontecer tais civilizações pertencem ao rol do milagre ou da própria providência em ação, para permitir acontecer aquilo que de outra forma seria mesmo impossível. Vamos agora ao exemplo social. Atualmente, o sistema hindu de castas é considerado como uma aberração e um atentado contra vários princípios da boa sociologia, da educação e da própria espiritualidade. Acontece, porém, que este cenário nada mais significa que uma grave deturpação dos preceitos originais que construíram este sistema. Ainda hoje existe o sistema de educação das castas chamado de ashramas, considerado um complemento das castas. Porém, nas origens, este sistema estava nas raízes das coisas para fins de capacitação social ou, antes, da própria pessoa, na medida em que realmente não havia castas de nascimento. Este sistema original estava muito mais próximo, pois, de uma autêntica e grande escola iniciática aberta e socializada a todos. Nem é preciso dizer que este sistema de direitos universais já contemplava todos os elementos culturais de raça, gênero, classe e credo, e não de uma forma estática, mas móvel e integrada. Existem hoje várias propostas mais ou menos utópicas nas sociedades laicas. Porém, quando se inclui a espiritualidade ou a própria iniciação, é que tais coisas têm mais chances de dar certo, porque somente assim o indivíduo verá vantagens em ser generoso e desprendido. Porém, não precisamos insistir sobre os desafios e as resistências que um tal ideal áureo pode chegar a enfrentar. Daí não ser difícil concluir que sua pureza e até permanência tendam a ser de breve duração. Estas idades de ouro da humanidade, quando os grandes ideais puderam ser implantados, correspondem ao período em que os deuses andavam entre os homens. Quer dizer, havia um convívio íntimo da humanidade com as hierarquias superiores. Mestres e profetas podiam orientar a humanidade nos melhores caminhos para a evolução geral das coisas, universalizando e socializando as melhores virtudes, uma vez que tinham discípulos importantes, ou as pessoas dedicavam-se com afinco a seguir os seus ensinamentos. E tal coisa foi possível acontecer, então, a partir do chamado amadurecimento da hierarquia, porque, até então,
os adeptos que viriam a formar os quadros dessa hierarquia ainda estavam também num processo de evolução mais ou menos semelhante ao humano, salvo aquelas diferenças inerentes aos respectivos períodos de evolução do planeta, assim como das próprias rondas evolutivas do Homo sapiens em si. O mito da transubstanciação dos metais está diretamente ligado, portanto, a um poder superior. Naturalmente, o nosso tema está, da mesma forma, relacionado à questão do polo espiritual do mundo, tema que já foi objeto de podcast deste canal. Mais exatamente, do polo espiritual da raça ária, ainda que a partir daí esta energia também se expanda cada vez mais. São eles também os profetas evidentes das tradições antigas que colocaram as bases da cultura universal em todos os seus matizes. Em outras palavras, nesta raça a cúpula da hierarquia espiritual alcançou o adeptado, inspirando ideias como as do Império Solar e do papismo espiritual, para representar a unificação vicária na Igreja. Daí a atribuição de Jesus a São Pedro como pedra de fundação ou como Cefas ou cabeça da Igreja, detentor das chaves do céu e da terra. Esta unidade entre céu e terra deve sugerir a ideia da cruz, reunião do superior e do inferior. Nisso se acha, pois, uma hierarquia de energias que se reflete diretamente na organização e na evolução humana, este reino quaternário por excelência. A grande importância e beleza da energia da quintessência está justamente no poder de unificar, harmonizar e coordenar as energias e a diversidade humana. O toque dos grandes filósofos representa, pois, determinar uma força superior dotada dos dons de integração e de movimento, isto é, o poder de libertar as energias humanas da sua natureza estática de reino ainda em evolução. O símbolo mexicano Olin, que serve de base para as mandalas, significa precisamente movimento, sendo este, ademais, o significado daqueles famosos e poderosos símbolos solares que são as suásticas. A isto é que se deve as origens da própria civilização, como uma instituição solar ou central harmonizadora e pacificante. Lembrando, neste caso, que a verdadeira harmonia possui dotes transfiguradores das coisas. Naturalmente, o chakra hindu relacionado ao adeptado é o quinto ou da garganta, dito da pureza. E aqui devemos recordar que o budismo atua com um sistema de apenas 5 chakras. E se estudamos a fundo o modelo hindu, ou mesmo a árvore sefirótica da Cabala, veremos que na prática estes sistemas também se reduzem ao mesmo. A este respeito, temos da mesma forma o célebre simbolismo do dragão, comumente relacionado à quintessência, posto que este ser mitológico reúne em si os 4 elementos da natureza. O dragão representa um mito. Mitos, porém, não significam fábulas comuns, e sim uma realidade transcendental. Acontece que a verdadeira pedra soberana está na posse dos adeptos, os mestres da quintessência ou os dragões da sabedoria, que vivem na consciência de Atma, que é a expressão superior do plano mental. Os adeptos realizam a síntese e fornecem uma requalificação superior dos saberes universais, daí transformarem tudo em ouro. Não há que negar, afinal, que a quintessência representa outro grande mote dos alquimistas clássicos. Os adeptos são manifestações sagradas inseridas no mundo através das hierarquias espirituais que custodiam a evolução humana. São uma espécie de embaixadores autorizados do Altíssimo, presentes de certo modo no seio da história, porém sem interferir direta ou pessoalmente nas coisas, limitando-se a atuar como uma espécie de conselho sagrado. Há lendas do Graal que também mostram esta realidade como pedra, no caso uma esmeralda caída da fronte de Lúcifer. Tal coisa está relacionada à ideia da pedra caída do céu, lapis excoelis, ou mesmo lapis exilis. E, na verdade, as 3 formas conhecidas do Graal, como cálice, livro e pedra, dizem respeito às 3 naturezas das energias espirituais
enquanto som, luz e amor, essência da tríade superior de chakras. No caso específico, estamos tratando, pois, do Graal como verbo, tal como se mostra na magistral formulação de abertura do Evangelho de São João, onde o verbo se apresenta como vida, luz e criação. Temos associado a miúde o som ao reino mineral, por se tratar o som do aspecto mais físico da energia. Neste caso, o símbolo da pedra filosófica poderia ser visto como uma escala superior do mineral ou uma quinta de frequências acima. Na iconografia divina, é recorrente a imagem do Logos com uma espada na boca, indicando autoridade, força e conhecimento, tal como o poder criador, esotericamente falando. Este fato pode ser observado na arte etrusca, nos antigos calendários mexicanos e no próprio Apocalipse de São João. A este respeito, só nos resta remeter o estudante aos nossos trabalhos sobre os mantras e a palavra perdida, tal como o Logos espermáticos. Na própria alquimia, existe a expressão vitríolo como acróstico que significa visita o interior da terra e, retificando, encontrarás a pedra oculta. Entre outras interpretações, podemos ver aqui uma alusão à Gartina, isto é, a presença da pedra filosofal ou do grau instalados no reino de Agartha. Cabe incluir aqui, pois, a tradição do mineral sagrado, especialmente o cristal ou o diamante, como luz materializada, tal como alicerça todo o sistema hindu-budista Vajrayana do Tibete, considerado a terceira volta do Dharma, e, como tal, sendo de especial vocação iniciática. Em termos de cores da pedra filosofal, duas recebem, porém, destaque, a começar pelo verde esmeraldino, que remete à própria tábua de esmeraldas de Hermes Trismegisto. É uma cor relacionada ademais ao chakra do coração, mas que facilmente também se vincula à quinta cor do espectro. A outra cor é o rubi, coisa que corresponde à fase da obra em rubro que completa os trabalhos da alquimia, naquela que será, pois, a sua etapa mais espiritual, relacionada à própria iluminação. É uma cor sempre associada à nobreza e à espiritualidade, muito empregada pelos monges do Tibete. Como dissemos, a energia da quintessência é considerada solar porque unifica, organiza e transforma as coisas, sob a batuta dos mestres universais. Na nova raça ou ciclo que começa agora, esta energia começa a se manifestar através dos grupos apostólicos. Daí a forte ampliação da atuação da fraternidade branca na nova era. E na raça seguinte, ela já se tornará a meta da própria raça em evolução, até porque estaremos então abrindo um novo grande momento da espécie humana. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, onde cabe destacar a importância da energia da quintessência para a evolução do mundo. Aquele que analisa a sociedade humana facilmente cai no ceticismo perante a força do atavismo, da ignorância e da superstição que domina a maior parte dos seus caminhos, dentro daqueles 4 setores da cultura mencionados, em termos de raça, sexo, classe e credo. Contudo, tampouco podemos negar que, periodicamente, as sociedades sofreram importantes mudanças, inclusive positivas. E uma das causas disto é que, como rezam tantos mitos das origens, grandes espíritos estavam orientando e inspirando as coisas então. A grande realidade é que boa parte dos ideais e das utopias dos sociólogos modernos estão contempladas no ideário tradicional dos adeptos de sabedoria, ontem, hoje e sempre, mas de uma forma cabal e realista, como deve ser, devidamente alicerçada nas artes da evolução do espírito humano. A verdadeira pedra filosofal pode ser simbolizada por um obelisco situado no coração da humanidade e que se alça aos céus. Na prática, isto nada mais significa do que resgatar a autoridade social dos sábios universais, em favor da unidade e da evolução humana integral. E para as sociedades emergentes e diversificadas,
Tal coisa pode chegar a representar nada menos do que a própria diferença entre a noite e o dia, ou, em outras palavras, aquela condição sine qua non do seu próprio sucesso como nação, até algo milagroso ou providencial, como sucedeu com sociedades semelhantes no passado, conforme vimos, ou senão do seu fracasso certo e seguro, segundo a fatalidade natural das coisas meramente humanas. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.